Bem-vindos ao Oxpum, o programa da técnica. Bem-vindos. Parece que todo mundo está falando sobre bombas de calor. Então pensei em trazer uma bomba. Eu diria que é a menor bomba de calor que existe. Falando mais seriamente agora, este é um ótimo exemplo de como funciona uma bomba de calor. Uma bomba comprime gás. Quando comprimimos o gás, a pressão e a temperatura aumentam. Neste caso, estamos falando de ar, e a mistura de ar também é um gás. Nas bombas de calor, trata-se de um fluido refrigerante. Mas vamos ficar com o ar. Tenho aqui na mesa um multímetro que incorpora uma câmera termográfica. Se eu ativar o modo termografia, vemos uma imagem ou um vídeo. Posso exemplificar com a minha mão. Você pode ver meus dedos, que no inverno costumam estar frios. Observamos aqui que eles aparecem mais frios. À direita, vemos uma barra indicando que as cores amarelas representam temperaturas mais altas. Se observarmos a mão aberta, percebemos que ela tem melhor irrigação e está mais quente. Podemos usar essa visualização para demonstrar que essa bomba de calor tão pequena realmente pode gerar calor. Para isso, trouxe da minha bicicleta de infância uma câmara de ar. Vou conectar a bomba à válvula. Se eu posicionar tudo diante da câmera para que você veja, e começar a inflar a câmara, quanto mais rápido eu bombear, mais ela esquenta. Assim. Agora, se eu achar o ângulo certo, você verá que a parte metálica da bomba de ar se aqueceu visivelmente em comparação com, por exemplo, a parte escura da câmara de ar. Este é o efeito que eu queria mostrar. Podemos observar que, graças à compressão do gás ou do ar, geramos calor. Para apresentar os princípios da teoria dos gases, ou efeitos termodinâmicos, preparei outro experimento. Coloco a câmara de ar de lado e pego o meu pequeno alto-falante. No alto-falante está o meu almoço. Fui até a despensa e peguei algumas ervilhas. Quando terminar o experimento, vou poder comê-las. Esse alto-falante pode ser conectado a qualquer telefone celular, com um gerador de frequências. Um gerador de tons produz um tom senoidal em determinado volume. Esse volume é, neste experimento, a temperatura dentro do gás. Podemos começar o experimento com um volume mais baixo. Observemos as ervilhas. Vemos que as ervilhas se movem lentamente, com pouca energia cinética, mas se movem tranquilamente. Se eu aumentar o volume 2 níveis acima, vemos que uma ervilha já pulou no chão. Tenho que ser rápido se quiser matar a fome. Podemos imaginar que as ervilhas são as moléculas do gás ou do ar. E quanto mais alta a temperatura, mais energia e movimento têm as moléculas. Vimos, e podemos ver novamente, que, nesse estado, elas precisam de muito mais espaço do que quando estão em um estado cinético mais baixo. Essa é a razão pela qual os gases se expandem. Normalmente não vemos isso, pois são efeitos microscópicos. Podemos perceber a temperatura pela pele, mas não vemos as moléculas dançando, a não ser que usemos um instrumento de medição.
Agora sabemos que o movimento das moléculas corresponde à temperatura que sentimos. Proponho que passemos do prato principal à sobremesa. Tenho aqui uma geladeira, um modelo simples, mas totalmente funcional. Podemos abri-la. Olha, ainda tem uma ervilha aqui. Vemos que a temperatura dentro da geladeira é de 1,4 graus Celsius. E lá embaixo temos a sobremesa. Essa geladeira também é uma bomba de calor, pois quando falamos de refrigeração ou aquecimento, é apenas uma questão de perspectiva. Aqui o objetivo é resfriar o interior. Mas o efeito de refrigeração ocorre porque a geladeira libera o ar quente. As grandes geladeiras, como as que conhecemos, têm atrás uma grade, um radiador que dissipa o calor no ambiente. Neste caso é tudo mais simples. Também podemos observar isso com a câmera termográfica. Vou tirar o que está no caminho. Se eu focar a parte de trás com a câmera termográfica, é um pouco difícil medir bem por causa da grade. Mas podemos ver a temperatura marcada como H de hot, quente, o ponto mais quente detectado automaticamente. Vemos uma temperatura de 26 graus Celsius. Se nos aproximássemos e localizássemos o ponto mais quente atrás da grade, veríamos temperaturas acima de 30 graus Celsius. Podemos notar que está bem acima da temperatura ambiente. Esta geladeira é uma bomba de calor. Ela expulsa o ar quente de dentro para fora e esfria o interior. Assim funcionam as grandes geladeiras das cozinhas. E da mesma forma, porém de modo inverso, funcionam os sistemas modernos de aquecimento instalados nas casas. Neste exemplo trabalhamos muito com o ar, como naquela câmara de ar que mostrei no início como bomba de calor. Nas bombas de calor profissionais, de qualquer tipo, utilizasse um refrigerante. São materiais com ponto de ebulição inferior ao da água. Esse refrigerante circula em um circuito fechado. Ele é comprimido em estado gasoso, transfere calor por meio de um trocador de calor. Depois se resfria, volta a ser líquido e recebe calor do ar ambiente, que está mais quente do que o estado frio em que o refrigerante se encontra após se expandir. Já dissemos que, ao comprimir o gás, ele aquece, ao expandi-lo, ele esfria. E esse efeito é aproveitado, por exemplo, em uma bomba de calor que usa o ar ambiente para extrair calor. Mesmo que o ar externo esteja bem mais frio que o ar interno usado para aquecer a casa. Estamos falando, portanto, de um princípio sofisticado. Obtém-se um fator de 3 ou 4 em exemplos reais, comparado com um sistema de aquecimento puramente elétrico e altamente eficiente em energia. Quem realiza manutenção, inspeção ou busca vazamentos em sistemas de refrigeração, bombas de calor e sistemas similares, precisa de um instrumento portátil que cumpra todas as funções necessárias para o serviço. O PC-EVAC 10 atende a esses requisitos. Aqui embaixo vemos as conexões tipo NF7 de 16 polegadas, comumente usadas em bombas de calor. Acompanham também mangueiras correspondentes para integrar o aparelho ao circuito de refrigeração. Na tela, podemos ver que um determinado refrigerante está selecionado. Este aparelho pode trabalhar com 83 tipos diferentes de refrigerantes. Posso acessar o menu de configuração e mudar. Se eu mantiver a tecla pressionada, aparecem os diferentes tipos.
Não vou verificar os 83. Espero que acredite em mim quando digo que é possível. Inclui também 2 sensores de temperatura NTC que se fixam nos tubos com essas presilhas. Elas se abrem assim, para prender na estrutura correspondente. E as temperaturas são indicadas na tela. Determinar a temperatura é importante, pois é um fator de correção para a pressão. Este equipamento mede pressões de 1 a 60 bar, podendo selecionar diferentes unidades. E trabalha com temperaturas de 10 a mais 200 graus Celsius. Uma característica interessante é esta janela de inspeção aqui embaixo. Quando o aparelho está conectado ao circuito, é possível visualizar o fluxo do refrigerante. Em resumo, o PCE-VAC 10 é uma ferramenta excepcional para qualquer profissional que trabalhe com refrigerantes e bombas de calor. Na hora de trocar um refrigerante, seja por manutenção ou substituição periódica, é necessária uma bomba de vácuo. Tenho aqui o PCR VP180. É uma bomba de vácuo capaz de aspirar 226 litros por minuto. Adequada para grandes instalações. Na placa de identificação, vemos que ela tem 3/4 de cavalo de potência, ou 550 watts, bem potente. Como não podemos usar refrigerantes no estúdio, só a ligaremos brevemente para demonstração, em estado. Vamos ouvir como ela funciona. Ativando. Trata-se de uma bomba de vácuo lubrificada a óleo. Vejamos a lateral. Há uma janelinha para controle claro e contínuo do nível de óleo. Na parte superior, o tampão de enchimento. E são fornecidos recipientes correspondentes para reabastecer o óleo. A conexão ao circuito é feita com roscas SAI de 1/4 ou 3/4 de polegada, visíveis na parte superior. Em resumo, é uma bomba de vácuo muito boa e potente, PCR VP180. Estou agora atrás do PCR RU10. É um sistema de recuperação de refrigerantes. Ele é usado quando o refrigerante não deve ser descartado, mas sim recuperado após manutenção ou reparo. Esse equipamento possui várias funções úteis, como esta alça prática que facilita o transporte até a instalação. Além disso, funciona sem óleo. Possui 2 válvulas isentas de óleo, eliminando o risco de contaminação do circuito com óleo. Se aqui, espere, vou inclinar um pouco este equipamento na direção da câmera. Tem também função de autolimpeza, purge. Por exemplo, aqui embaixo temos purge. Portanto, este equipamento pode se autolimpar do refrigerante que passou através. As conexões frontais são SAI de 1/4 de polegada. Na lateral, há a conexão para o cabo do limitador de enchimento do cilindro de refrigerante, já que o sistema desliga automaticamente a 38,5 bar para evitar danos. Além do desligamento automático, ele indica a pressão em uma tela grande e de fácil leitura. Podemos alternar entre PSI, bar e outras unidades, tornando o uso flexível. Trabalha com refrigerantes das classes A1, A2L e A2. E dependendo do tipo, pode transportar até 9,5 kg por minuto.
O conjunto inclui este filtro e esta mangueira de conexão. Em resumo, é um equipamento muito bem projetado para manutenção profissional. PCRRU10. Vamos recapitular os equipamentos. Primeiro, a ferramenta para instaladores, um dispositivo portátil de manutenção, PCE-VAC 10, com uma grande tela e ampla faixa de medição. Depois, temos a bomba de vácuo PCR-VP 180, com vazão de 226 litros por minuto, ideal para grandes sistemas. E, por fim, o PCRRU10, um equipamento bem pensado para recuperar refrigerantes e reutilizá-los. Possui motor de 2 válvulas sem óleo, um dispositivo profissional. Até a próxima. Tchau. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pcafinstrumentes.com.